Meu nome é Danilo, eu tenho 28 anos, sou aqui de Itaquera, Coab 2, nascido e criado. Trabalho com eventos, sou produtor de eventos, apaixonado por moda, por arte, música e comunicação. Meu nome é Nazura, eu tenho 23 anos, eu sou artista visual, multidisciplinar, trabalho com diversas linguagens no meu trabalho. Sou nascida e criada no extremo leste de São Paulo, no bairro chamado Jardim Rubru. Eu comecei o meu trabalho como artista antes de ter consciência que eu estava fazendo um trabalho artístico. As minhas referências vêm muito das práticas culturais familiares que eu tive. Eu tive muita sorte de crescer num lar que fomentava e via muito valor na cultura. Então, desde muito nova, eu fui incentivada a ler muito, a ter contato com diversos tipos de linguagens artísticas. Eu acredito que a primeira linguagem, dois primeiros trabalhos assim, que me tocaram muito foram os trabalhos literários e a música, principalmente o samba, por conta do meu pai. Meu pai tocava em bateria de escola de samba, meu pai toca cavaquinho, ele é multi-instrumentista, na verdade. Desde muito cedo, assim, eles faziam questão que a gente em casa tivesse esse contato. Minhas principais referências vêm desde a infância. Minha mãe, ela já trabalhou com eventos, ela sempre trabalhou com eventos, ela fazia e eu acompanhei todo esse processo. Entre essas entrelinhas, ela trabalhou também com moda, trabalhava com loja, então esse lance dos eventos e da moda sempre esteve presente na minha vida desde a infância. É uma coisa que eu venho absorvendo muito isso, acompanhando ela em ambiente de trabalho, enfim, eu fui absorvendo tudo isso e aí nasceu essa paixão. Eu sempre me vi como artista e eu acho que a nomeação, assim, de ser multidisciplinar, a ação, ela precedeu muito, assim, o conceito. Porque eu sempre trabalhei com muitas linguagens. Eu sempre gostei de fazer muitas coisas. Eu sempre escrevi, eu aprendi a tocar violão muito cedo. Gostava de, fazer coisas experimentais dentro das poéticas que eu me propunha a imergir. Essa vontade, sabe? Essa ânsia. É uma fome, na verdade. É uma fome de querer me registrar e me demarcar no mundo. Fez com que eu tivesse vontade de me tornar artista. E, na verdade, só me nomear como artista, porque eu vejo que todos esses movimentos que eu fazia já eram movimentos que faziam parte de mim, então. E as minhas referências, elas partem muito do princípio e dos meus contatos iniciais, assim, com o mundo, que é o que eu tento manter vivo até hoje, assim, para que o meu processo, ele continue muito fundamentado na essência que o meu trabalho nasce. Tem uma coisa, assim, né, que são os feitos que as pessoas, que a sociedade, o nosso mundo consideram grandes, né, que é quando a gente está alinhado a alguma instituição, a alguma marca que dá visibilidade ao nosso trabalho, mas eu acho que o feito mais grande da minha carreira até agora foi a pesquisa que eu realizei. O meu TCC eu fiz em homenagem à minha avó, só afirmou que eu tinha contato com grandes conhecimentos antes mesmo de pisar na faculdade. E eu acho que foi mais um feito, assim, não para provar algo para a academia, sabe? Mas para poder levar essa construção, assim, forte que eu tive para dentro de um lugar. Meus pais e meus avós não puderam ir. Eu acho que eu não alcancei meus maiores feitos ainda. Tenho certeza que eu não alcancei. Porém, eu tenho grandes feitos que eu tenho muito orgulho de ter tido acesso a lugares que eu nunca imaginei estar, pelo fato de vir de onde vem, de não ter tido nenhum tipo de assistência, suporte ou apoio de pessoas do meio da moda. Grande feito para mim foi quando eu consegui, a partir do momento que eu consegui ter acessos à maior semana de moda da América Latina, que é o São Paulo Fashion Week, aonde ali, depois que eu fui a primeira vez, eu criei vínculos para
estar sempre ali, e porque é um lugar que eu sempre quis estar e é um ambiente que eu me encontrei. Foi na moda, antes dos eventos, eu acho que a moda, entre eles ali, eu acho que eles casaram e ali eu tive a oportunidade de realizar grandes coisas. Foi um grande feito para mim poder ter levado a minha família para assistir esse trabalho, poder ter, mesmo, né, uma memória póstuma, mas ter homenageado a memória da minha avó em um trabalho tão importante, que eu acredito que foi o demarcador, assim, da minha carreira, no sentido de me enxergar com a potência artística que eu acredito que eu tenho hoje, sabe? A principal dificuldade não parte, assim, de mim, porque fazer arte pra mim é algo muito natural, é muito natural. Eu acho que a dificuldade tá nas pessoas perceberem que o fato de eu ser uma mulher negra não limita o meu trabalho em eu ser uma mulher negra. Que a minha existência e a minha subjetividade, elas estão muito além disso. E quando a gente passa por esse processo da descoberta da nossa identidade, rola muito essa coisa de precisar demarcar esses fatores, porque o mundo coloca eles de forma negativa na gente e a gente subverte essa identidade como algo nosso, né? A gente acaba incorporando isso. Mas eu sinto que isso gera um movimento das pessoas acharem que é uma caixa ou um saco em que tudo tá lá dentro e tudo é muito igual. Então, todas as mulheres negras artistas da Zona Leste são só mulheres negras artistas da Zona Leste e não há distinção nenhuma entre elas, sabe? Quando na verdade não. Então, eu acho que a maior dificuldade do meu trabalho é fazer com que as pessoas olhem meu trabalho sem uma ótica totalmente contaminada que vem de uma demarcação social que me coloca dentro de uma limitação que não me contempla, sabe? As dificuldades são grandes, primeiro porque você tem que provar que você é melhor, do que você é melhor não, que você é capaz, né? Eles não valorizam muito você, né? Pelo fato de você não ser bem instruído, vindo de onde vem. A moda comunica muito. Hoje em dia, um pouco menos, mas sempre comunicou muito o mercado de luxo. E uma pessoa que vem de periferia e, enfim, falar sobre luxo, sobre marcas de luxo, ou sobre beleza, ou sobre qualquer tipo de assunto que é ligado à moda, você tem que chegar e fazer. Porque se você chegar e falar, as pessoas não acreditam. Então eu acho que a minha maior dificuldade, assim, foi chegar e mostrar, provar que eu era capaz de comunicar isso, de falar sobre isso e que eu sabia do que eu estava falando. A forma que eu sou socializada atravessa meu processo criativo, porque ele vai estar ligado à minha vivência, mas ele não limita o meu processo criativo. Eu acho que a arte me escolheu antes de eu querer fazer isso. Eu não consigo ver uma fase da minha vida que eu não fiz arte, ou que eu não desenhei, ou que eu não estava experimentando o mundo a partir da visualidade. E é como se eu me sentisse realmente viva, assim, sabe? É como se aquilo fosse o que o meu corpo nasceu para fazer e se propôs a fazer, onde eu consigo imergir sem nenhum medo. Então, eu acredito que a arte, eu fui uma pessoa muito privilegiada por ser escolhida, assim, e poder me colocar como catalisadora de uma energia tão potente, que é a energia do processo artístico. Eu acho que me encontraram. Eu sempre fui de falar muito. Quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com moda e depois com eventos, você trabalha direto com o público, né? Esse meu amor pela comunicação, por falar, por estar sempre ali e ter esse contato direto com o público, pra mim foi crucial, assim, pra decidir esse caminho, assim, da comunicação, da moda e dos eventos. Meu maior sonho tá muito relacionado a ver minha família bem. Eu não sei ainda se minha profissão ela pode realizar isso, né? E também nesse sentido, eu também tô tentando encontrar o que eu quero entender, né, como esse bem, né, do ver minha família bem, com essa minha noção de sucesso. Eu acredito que muita coisa já está sendo realizada a partir disso, e só do fato de eu conseguir propor experiências novas e diversas a partir do que eu faço, para mim e para minha família, já é um sonho em prática, sabe? Já é algo que tá acontecendo, assim. Porque eu não consigo almejar muitos futuros, mas eu acho que está sempre relacionado a
a esse contato, assim, meu e da minha família, e de poder meio que devolver, de alguma forma, essa inspiração que eles tiveram na minha trajetória. Eu tenho certeza que sim, porque eu acho que se você se dedica para algo, se você busca, se você acredita naquilo, e é você se empenhar para que aquilo dê certo. Então eu acho que a minha profissão, sim, vai demorar um pouquinho, claro, tem um caminho muito longo a percorrer, mesmo com uma bagagem que eu já tenho, assim, de ter alguns contatos e de ter acesso e de ter muita coisa, ainda tem muito trabalho pela frente. Então, eu acho que só esperando pra ver, trabalhando, executando, tirando do papel e seja o que Deus quiser. Olha, Itaquera em si já está no mapa, viu? Cara, a Zona Leste já tá no mapa, pô. Graças a muita luta em diversos segmentos aqui, para que Itaquera estivesse no mapa. Muitas pessoas, ainda mais eu que frequento muita região no centro, o pessoal falava: nossa, Itaquera, muito longe. Nossa, você mora em Itaquera, muito longe. Eu acredito que não só eu queira, né, mas existem várias coisas acontecendo que colocam ela muito destacado. Eu vejo muito como um movimento higienista, assim, totalmente excludente, não considerar as coisas que são feitas na minha quebrada. Eu nasci num lugar em que eu tinha acesso à literatura, a movimentos culturais como em escolas de samba. Eu tive acesso a diversas manifestações artísticas para o meu crescimento, mesmo que na minha infância e na minha adolescência eu não entendesse a importância daquilo. Eu, no que puder contribuir para colocar Itaquera no mapa, eu vou fazer o máximo. Eu penso muito grande, eu penso em eventos, até no estádio do Corinthians, é surreal. Mas eu creio que Itaquera já está no mapa e se eu puder colaborar para que esteja mais ainda, cada vez mais, eu estarei fazendo isso. Ainda assim, elas estavam presentes. Jardim Rubru é algo que é um lugar, assim, que eu conheço como a palma da minha mão, sabe? Eu andei por todos os cantos daquele lugar e ele tá diretamente relacionado à minha trajetória, mesmo que no meu trabalho artístico eu não trate de territórios. Mas muita coisa do que eu entendo enquanto processo, eu conheci ali, sabe? Então para mim é real, muito importante colocar esse lugar no mapa e reafirmar o lugar de onde eu vim. É muito doido a gente pensar no mercado artístico, né? E no mercado cultural também. As periferias de São Paulo, elas são extremamente populosas. E a gente tem vários artistas que saem daqui e que são muito talentosos e que realmente não fazem coisas grandes no sentido de dimensão, porque eu acredito que os movimentos que são criados aqui já são movimentos grandes, mas no sentido de dimensão e de visibilidade mesmo, justamente por falta de fomento. E não tem como a gente competir com uma pessoa que está depositando 100 mil reais só no anúncio de uma arte dela dentro das redes sociais, ou com uma pessoa que está fazendo uma empena sendo financiada por uma empresa privada, mas a pessoa nunca pintou um muro na vida dela, sabe? Eu acredito que isso toca num ponto que tá muito ligado à nossa autoestima enquanto artista, que é, tipo, ficar refletindo sobre, será que é realmente esse espaço que eu quero estar? Porque esse espaço, a todo momento, ele rechaça a nossa existência. Então, assim, a gente é colocado dentro de uma caixa e aí quando a gente vai olhar os feitos dentro do mercado que a gente está inserido, a gente não se vê. A gente não é incluído. São sempre as mesmas pessoas e são pessoas que teriam oportunidade de fazer isso sem esse amparo, porque elas teriam amparo de outros lugares, né? Mas aí a gente vê que são coisas muito preguiçosas, que são pesquisas muito preguiçosas que são feitas dos artistas locais, as seleções para editais, para residências, são sempre coisas muito restritas, às vezes são os mesmos nomes. Existe todo um projeto que dificulta com que a periferia acesse, que começa desde o ensino da escola, que não vai dar um suporte para você saber interpretar e ler um texto do edital, de algum edital, e saber escrever. E aí a gente vê pessoas que tiveram todo um amparo educativo escrevendo lindamente e depois dando super dicas, assim, como que você pode escrever um edital, sendo que a pessoa não vivenciou nem aquela realidade. Então, para mim, não é só a questão do resultado final, que é a falta do fomento.
para aquele espaço, mas é toda a construção até a chegada daquele fomento, sabe? E a gente tinha que começar a repensar até esses processos seletivos e essas seleções desses artistas, desses coletivos culturais, dos agentes culturais, para quem amparasse realmente quem precisa desse amparo, desse movimento, assim. Porque não dá, sabe? Do jeito que tá, fica inviável. São sempre, quando a gente sempre vai pesquisar os nomes, são homens, héteros, brancos, sabe? E muito dificilmente uma pessoa negra, se ela não tiver cercada de outras pessoas brancas influentes, ela vai estar ali, sabe? No mesmo meio. Até quando eu comecei a frequentar eventos de moda, enfim, depois de muito corre também, dias acordado, se aqui na região onde eu morava, onde eu moro, tivesse mais investimento e tivesse mais assistência das pessoas que podem fazer por isso, entendeu? Eu teria me explanado daqui pra fora. Não teria ido pra fora pra depois voltar. Hoje eu tenho projetos pra desenvolver no bairro, mas são coisas que poderiam acontecer antes se tivesse tido uma assistência, se tivesse tido todo um processo de capacitação, coisas que aqui praticamente não existe ainda, pelo que eu sei. Hoje eu tenho mais acessos, tenho mais tenho mais contatos, então eu consigo explanar isso para fora e trazer para cá para as pessoas que desejam. Mas eu acho que se tivesse aqui, sim, eu acho que com certeza seria bem melhor em questões de quando você já quer se criar, então você já sai daqui da sua casinha e você vai pra fora. Eu tive que ir pra fora pra depois voltar. Se tivesse aqui seria bem mais fácil pra mim, com certeza. Quando a gente pensa, eu sou do ramo de eventos, quando a gente pensa em eventos, a gente não faz um evento sozinho. Então a gente pensa muito em agregar coisas e elementos para um evento para que aconteça de uma forma verdadeira. Eu tenho muitos amigos que trabalham com arte e são da quebrada. E eu acho que eu trabalhando isso aqui com essa galera de quebrada é bem mais fácil do que eu vim de fora para trazer gente aqui. Aqui a gente tem tudo. A gente tem as pessoas, a gente tem a arte, a gente tem espaços para ocupar. Itaquera, não só Itaquera, mas a Zona Leste mesmo, tem muitos espaços a serem explorados para eventos não só de moda, mas cultura, arte visuais, todo tipo de arte. Então o evento engloba tudo isso. Então o ideal é juntar mesmo tudo. O ideal é juntar tudo e fazer acontecer, porque com certeza a quebrada tem todo esse poder. A minha noção de sucesso, ela não parte de um individualismo, sabe? Eu não consigo ver sucesso quando só eu tô lucrando ou ganhando. Na verdade, eu não consigo ver sucesso relacionado exclusivamente a acúmulo de capital, como eu também não consigo ver sucesso relacionado só a mim, sabe? Eu não acredito que eu alcançar um estágio que eu queira, é uma realização pessoal, mas não é minha visão de sucesso. Então, eu quero muito que o meu sucesso, ele influencie positivamente, sim, as periferias de São Paulo, principalmente os lugares que eu tô sempre, né, aqui na Zona Leste, muito bairrista, porque, não sei, é aqui que eu nasci, foi daqui que o meu caminho começou. A maioria das minhas inspirações são meus amigos que também estão aqui. Os movimentos mais potentes artísticos que eu tenho também fazem parte da minha realidade, eles são muito próximos. Se o meu sucesso for um sucesso compartilhado com essas pessoas, aí sim eu vou conseguir influenciar positivamente esse lugar. Se for um sucesso isolado, eu acho que não faz muita diferença pro lugar. A pandemia foi... Eu não sei nem o que falar, porque o setor de eventos em si foi o setor que parou.
Foi o primeiro setor, assim, que eles pararam tudo e a gente não tinha o que fazer, ficamos de mãos atadas pelo fato de aglomeração, né? Qualquer tipo de evento envolve público, envolve staff, envolve toda uma construção ali por trás antes do que o evento aconteça. Então, só a área de projetos já foi parando porque não tinha como a gente se reunir para projetar isso. Aí depois veio lances de chamadas, e a gente começou a utilizar mais esse meio, que a gente conseguia só projetar projetos, somente projetar, mas não tirar do papel. Porque foi o setor praticamente deixou a gente sem recursos nenhum. E depois até vim questões de auxílios e benefícios assim, para essas pessoas que estavam desamparadas, porque o setor de eventos é um dos maiores... se não for o maior, né, no Brasil, setores que contratam, assim, pessoas, regimes não CLTs, né, então, praticamente, muita gente ficou desamparada e com muitos problemas, e eu fui um deles. E na pandemia, o meu processo, ele sempre tá muito ligado aos contatos que eu tenho no mundo, principalmente com o que eu tenho com as pessoas, né, então, assim, às vezes eu tenho ideias... E conversar com as pessoas sobre alguns pensamentos que eu tenho fomentam essas ideias e vão alimentando o meu processo e tudo mais. Que eu não conseguia mais alimentar isso da forma que eu alimentava antes, então eu tive que parar para recalcular a rota, para entender como que eu ia criar a partir de agora, né? Já que eu não tinha aqueles contatos da forma que eu gostaria de ter, já que era inviável no momento, né? Pelas circunstâncias. Eu nunca pensei em parar, não. Eu acho que não tem como eu pensar em parar. Se eu pensasse em parar, seria, tipo, numa ótica, vou parar de comercializar, vou criar só pra mim, mas parar, eu nunca pensei. Eu só tive uma pausa muito grande justamente por conta disso, por estar no mundo adoecido, né, literalmente adoecido, e de não saber direito como eu me localizava no mundo e de ter muita coisa acontecendo que fazia com que criar parecesse algo muito pequeno no meio de tanta tragédia. Então, eu meio que recalculei a rota. Eu acho que foi um momento para parar mesmo e respirar um pouco e ver como eu podia seguir com aquilo de uma forma que não fosse nociva para mim.